Boa tarde, sou Luiz Otávio, aluno de agronomia do Unipam. Estamos aqui para apresentar um trabalho sobre colheitadeiras com mapa de produtividade. Primeiro, para falar sobre colheitadeiras, vamos voltar um pouco no tempo, onde essas máquinas eram chamadas de ceifadores mecânicos. As primeiras máquinas foram desenvolvidas para a colheita de trigo e milho. O inventor dessas máquinas foi Albert Huster, na década de 70 e entre a década de 80. Essas máquinas foram da Massey Ferguson. Máquinas tiveram êxito comercial em 1833, sendo comercializadas na região de Nova York, Pensilvânia e Maryland. Em 1995, começou-se no Brasil a tecnologia, desenvolvendo a primeira colheitadeira automotriz da John Deere, do modelo SL65A, assim abrindo espaço para novas tecnologias e novos modelos de máquina, como hoje temos John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Case e entre outros. Assim como apresentamos aqui este modelo, vamos apresentar um dos modelos mais novos da Massey Ferguson. Hoje, no século XXI, estamos aqui com a maior tecnologia no momento, o modelo 9695. Vamos apresentar mais algumas coisas dessa máquina. Venham comigo. Como diferencial, já podemos ver, esta máquina já tem cabine com ar, conforto ao piloto, regulagem de volante, assentos macios, que dá todo o conforto ao trabalhador. As regulagens, com o principal sobre o trabalho, as tecnologias que levam à agricultura de precisão. Então, esse aqui é o monitor. Esse monitor de GPS, o monitor da máquina, ele tem todas as informações para o operador enquanto a máquina está atuando. Tanto informações sobre a plataforma, como o tanque, quando ele chega a 70% e a 80%. Aqui também tem um vídeo que dá para ver também, a quantidade de grãos que tem ali. Tem o sistema de mapeamento, e se a gente aperta Start, ela começa a mapear o local. A primeira volta na lavoura, aí esse monitor faz o mapeamento geral da área. E ele também tem um sistema de piloto automático, que você dá o primeiro tiro ali conduzindo a máquina, o piloto tem que dirigir. E depois, automaticamente, com os sensores da plataforma, o sensor principal, ele alinha automaticamente. Aí o operador vai precisar na hora de virar lá mesmo, para entrar na cultura novamente. E também tem a parte do mapeamento de produtividade, que tem as taxas. À medida que ele vai colhendo, os sensores vão captando no tanque e na esteira que vai jogando, vai batendo uma chapa de impacto, vai transformando o resultado e jogando para esse monitor. E assim vai mostrando aqui em escala de cores quanto que está colhendo por hectare, tipo 2.000 kg, 3.000 kg, 5.000 kg. Aí tem a escala de cores, aí assim que vai fazendo o mapa de produtividade, que depois a gente pega o pendrive, instala aqui, retira esses dados, aí no computador a gente consegue ver certinho o mapeamento da área em escala de cores. Aí o produtor consegue analisar certinho aonde que tenha mais deficiência, nutriente ou mancha de doenças. É isso. Benefício da agricultura de precisão para o produtor. A agricultura chegou de tal ponto de desenvolvimento que a tecnologia é bastante empregada, visando menos perda e, obviamente, um maior lucro para o produtor. O GPS tem ganhado uma importância tremenda nesse projeto. Isso pode ser confirmado com o grande leque de possibilidades que ele apresenta para o produtor, tal como mapeamento de áreas propícias para o manejo de terras, direcionamento de trator, tempos variáveis de aplicação, mapeamento de produção, planejamento de plantio e entre outros. O GPS também auxilia o produtor a trabalhar em períodos do ano que o tempo não está totalmente favorável para o manejo, como dias chuvosos, com neblina, poeira, névoa e até mesmo escuridão. Essa nova modalidade de agricultura está bastante ligada com a tendência da agricultura de precisão, isto é, utilizar tecnologia geoespacial a fim de definir a relação ambiental, planta e animal de uma determinada área. Assim podemos afirmar com bastante clareza o nível de impacto de uma plantação agropecuária num determinado local é também evidenciado a preocupação com o meio ambiente. Com isso, a agricultura de precisão está fazendo com que os produtores estejam sempre utilizando-os
por se tratar do emprego de várias modalidades tecnológicas, como os computadores de bordo, sensores, sistemas de posicionamento, coletores de dados e etc. Uma das principais ferramentas da agricultura de precisão é o mapa de produtividade. Sendo assim, o mapa de colheita é a informação mais completa para se visualizar a variabilidade espacial das lavouras. Para isso, é necessário que haja um sistema de registro de dados para máquinas agrícolas, que tenha capacidade de registrar dados de produtividade georreferenciados. Na agricultura, a tecnologia de sensoramento tem sido usada para variadas aplicações, que vão desde a avaliação do estado nutricional e hídrico das plantas até o quantitativo instantâneo de áreas já colhidas. O conjunto responsável pela obtenção de dados para a geração de mapas de produtividade compreende-se em uma série de sensores de fluxo de grãos. Um método para medição desse fluxo é a placa de impacto, posicionada na cabeceira superior do elevador de grãos limpos da colhedora. Dessa forma, a força centrífuga provocada nos grãos pelo elevador gera um impacto proporcional à massa dos grãos que está passando. Para medir essa força, existem dois princípios em uso. Um potenciômetro mede o deslocamento da placa, ou uma célula de carga mede a força de impacto ou o torque aplicado na placa. Esse sistema é muito sensível à velocidade do elevador. Quanto maior a velocidade, maior é a força com que os grãos são impulsionados. Para isso, os sistemas comerciais utilizam um sensor auxiliar para monitorar a velocidade do elevador. Outro sensor mede o volume de grãos nas canecas do elevador. Através do sensor óptico, sem ter contato com outro produto, por meio de um emissor e um receptor de luz infravermelha, que é interceptada com a passagem dos grãos. O sistema mede o tempo de corte de luz, gerando o dado de volume, e com informações de densidade dos grãos dadas pelo operador, é calculada a massa de grãos que está passando e, portanto, a vazão. O sensor de umidade dos equipamentos utiliza o princípio de capacitância, que basicamente faz a leitura contínua enquanto a massa de grãos está passando. A maioria dos equipamentos utilizam um sensor próximo à saída do elevador. Contamos também com sensores de perca de grãos. Estes sensores constituem-se em placas de impacto que estão localizadas nas peneiras e nos sacapares. Através de um processo eletromecânico, o sistema irá informar a quantidade de grãos que está sendo perdida. Existe um sensor de velocidade no semi-eixo da colhedora. Com essa velocidade, podemos fazer uma média da quantidade perdida pela área. Bom, pessoal, nessa parte aqui já temos a placa de impacto. Ela conta a massa do grão. O grão limpo sobe pelo elevador e com a força centrífuga atinge ela e dá uma estimativa da quantidade. Já o outro, depois que ele já atinge a placa de impacto, ele mede a umidade do grão. Aqui a gente tem a parte de monitoramento do satélite e os sensores do volume do tanque. Um sensor de 70%, ele é acionado quando o tanque atinge essa capacidade, o outro de 100%. Pessoal, agora a gente vai acompanhar aqui, ver o sensor de interrupção de plataforma. Pessoal, o que é sensor indicador da posição do cabeçote da colhedeira? É um sensor que emite um sinal para o monitor da colhedeira. Quando o cabeçote da colhedeira está em posição levantada, mostra dessa forma a interrupção momentânea da colhedeira. Esse sensor ele ajuda a controlar tanto o cálculo da área colhida e obtenção de dados da colheita incorreta, emitindo apenas um sinal de interrupção na coleta de dados. Pessoal, que agora nós vamos gravar um pouquinho de funcionamento. Vou mostrar para vocês aqui, ó, rotação do motor tá 2.400 em média. Aqui tá a velocidade, né, tá parado, tá zero, né? Mas normalmente a gente anda na faixa de 4.5, 5 km/h, né? Aqui é o da plataforma, que é a altura que a plataforma tá do chão. Temos aqui também perca de rotor, perca de peneira, perca da retrilha. Então vamos lá. A gente mantém a velocidade então para não embuchar lá no rotor. Aqui na hora da colheita vai estar colhendo. A soja que tiver vai entrar no embocador, nessa boca da máquina. Ao que ela entra, ela vai fazer a separação e vai fazer a limpeza, vai separar a soja da palha. Aí vai ter um ventilador que vai soprar a palha. Aí a soja vai para esteira da máquina, vai no tanque de grãos, onde depois vai estar pronto para descarregar.
O que o produtor pode ter de benefícios em utilizar essas novas tecnologias que estão no mercado? Antes da tecnologia de agricultura de precisão, estas diferenças de fertilidade e produtividade não eram facilmente percebidas. Imagine, portanto, que você precisa tratar um grande terreno com corretivos e fertilizantes, sem saber que ele tem trechos desiguais ou irregulares em termos de nutrientes. A tendência é que algumas áreas vão receber mais insumos do que seriam necessários, por serem naturalmente mais férteis, enquanto outras vão receber menos que o recomendado, porque são mais carentes de nutrientes e apresentam piores níveis de fertilidade. A prática da agricultura pela média tem como desperdício de insumos, gerando poluição ambiental nas áreas férteis e a correção insuficiente nas áreas pouco férteis, gerando a baixa produtividade nesses locais. A agricultura de precisão, portanto, muda essa leitura do grande terreno uniforme e começa a tratar cada talhão ou sub-área de plantio de acordo com suas características específicas. Mas isso não significa que a ideia de avaliar os nutrientes do terreno é nova. Antigamente, o homem já sabia que o mais correto era selecionar os solos mais férteis de uma determinada área para lançar suas sementes e cultivar seus alimentos, deixando aquelas áreas menos férteis para as outras cultivares. A agricultura de precisão, de forma resumida, busca resgatar esse pensamento da agricultura antiga, entendendo que é necessário manejar o solo de acordo com a variação que pequenas parcelas em uma determinada área pode apresentar. E as análises podem se entender também para a etapa da colheita, onde sensores especiais vão identificar e confirmar ou ajustar as projeções de produtividade de cada área. Com isso, torna-se possível a construção de mapas de variabilidade, ou seja, o histórico da produtividade de cada trecho do cultivo. Podemos dizer que a agricultura com essas novas tecnologias é, portanto, uma importante ferramenta para o produtor agrícola na tomada de decisão em todo o processo produtivo. Acredita-se que, em um futuro muito breve, todas as máquinas e implementos agrícolas produzidos sejam disponibilizados com algum recurso relacionado às técnicas da agricultura de precisão. Por isso, é muito importante que os produtores e técnicos estejam atentos a essa nova realidade e se preparem para fazer o uso correto dela, podendo usufruir de todas suas potencialidades. Estamos aqui na Redemac com o nosso amigo Rafael, nosso amigo Kennedy. Queria agradecer muito vocês pelo atendimento que a gente teve, auxiliando a gente sobre as máquinas. Muito obrigado, muito grato por isso. Obrigadão. Obrigadão. Qualquer dúvida a gente tá aí. Obrigado. Bate a palma aí. Boa tarde, sou o aluno Luiz Otávio, graduando de agronomia. Olha lá! Ô, vai pra lá, vocês dois. Tem jeito que vocês